53 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 261, a competição entre guildas fortes. Autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Vamos falar sobre táticas de luta. Aqui vamos nós. Zhang Yang já havia sacado seu machado e escudo e corrido em direção ao canhoto Piu. A batalha foi iniciada. Uma aura negra surgiu imediatamente sob os pés de Piu Canhoto. Ela estendeu a mão direita, completamente esquelética, e tentou agarrar o rosto de Zhang Yang. Jing. Piu, o canhoto, iniciou menor aura de gelo. Causa 1000 de dano de gelo a todos os alvos em um raio de 30 metros a cada 2 segundos. Menos 3.982. Jing. Você está afetado pelo efeito receptivo de fogo. Ao receber um ataque de fogo, o dano aumenta em 200% e dura 1 minuto. Canhoto Piu deu um tapa no rosto de Zhang Yang, e um texto sobre dano imediatamente flutuou acima de sua cabeça, enquanto um ícone de debuff apareceu em seu HUD. Menos 1000. 2 segundos depois, exceto Zhang Yang e Endless Starlight, o resto das pessoas recebeu o primeiro sinal de dano de menor aura de gelo. Luz estelar infinita. Este chefe alterna constantemente entre 2 estados. Atualmente, ele está no estado de gelo. Podem parecer ataques físicos comuns, mas também causam dano de gelo ao alvo e o efeito receptivo de fogo. Após um período, este chefe mudará para o estado de fogo, onde seu ataque físico causará dano de fogo e o efeito receptivo de gelo. Portanto, são necessários 2 tanques para este chefe. Um precisará suportar o estado de gelo e o outro, o estado de fogo. Zhang Yang se esquivou de outro golpe do chefe e retomou sua explicação. Este chefe pode ser provocado. Quando você vir a aura sob seus pés mudar de preta para branca, use menor provocar para assumir o controle. Entendido. Endless Starlight assentiu em compreensão. Como mini-chefe, a parte mais complicada do Piu Canhoto eram seus 2 estados. Contanto que os jogadores trabalhassem contra esse aspecto, o chefe era mais ou menos fácil de derrotar para o jogador medianamente equipado. Todos realizaram golpes ferozes e, 5 minutos depois, Piu Canhoto gritou de dor e caiu derrotado, espalhando seus itens de batalha por todo o chão. Eles rapidamente distribuíram o saque da batalha, correram por uma passagem escura e entraram em outro prédio da prisão. Jing. A equipe azul entrou na segunda prisão do lado oeste. Assim que eles entraram, uma notificação do sistema soou imediatamente nos ouvidos de todos. As outras 3 equipes ficaram surpresas. Eles não estavam exatamente próximos da equipe de Zhang Yang em termos de progresso. Até o primeiro mini-chefe, Piu Canhoto, eles mantiveram o ritmo. No entanto, devido a problemas táticos e a falta de conhecimento sobre o chefe, eles foram eliminados uma vez antes de descobrirem como derrotá-lo. Lone Desert Smoke é forte como esperado. Mellow Venom sussurrou gentilmente. Irmãs, por favor, lutem mais. Não estamos aqui para acompanhar o príncipe Reading. A fumaça do deserto solitário já conquistou muitas primeiras limpezas. Precisamos roubar uma delas. A buscadora de neve tentou elevar o moral do grupo com sua voz clara e harmoniosa. Certo, pelo bem da irmã Branca de Neve, vou lutar muito. Gritou Água Perfumada. Vá se foder, a irmã Snow é minha. O bando de mulheres loucas começou a enlouquecer. A equipe de Zhang Yang continuou avançando, derrotando os lacaios facilmente ao longo do caminho. Cerca de 6 minutos depois, a notificação do sistema soou quando o Céu Imperial entrou na segunda prisão do lado norte. Menos de 30 segundos depois, a notificação do sistema soou 2 vezes quando a Fúria Carmesim e o Resplendor superaram seus obstáculos. Zhang Yang sorriu para si mesmo, pois havia superestimado a dificuldade do primeiro mini-chefe, Piu Canhoto. Com a capacidade da Fúria Carmesim e das outras guildas fortes, este mini-chefe não lhes causou muitos problemas. Quando Zhang Yang pensou sobre isso, era absolutamente lógico, embora o dano do Piu Canhoto aumentasse em 200% devido aos seus debuffs, não era muito difícil para os tanques de ponta da atualidade adquirirem mais de 15.000 PV, portanto, eles podiam usar menor muralha de escudos e resistir ao chefe com força total. Se não fossem estúpidos, certamente teriam usado seu tanque secundário para menor provocar o Piu Canhoto. Se fosse esse o caso,
eles certamente teriam encontrado a tática para derrotar o pio canhoto com facilidade. Devido ao mecanismo de competição, até mesmo a equipe líder não ousava relaxar ou baixar a guarda, pois o menor passo em falso custaria a liderança. Portanto, Wei Yan e os demais silenciosamente retalhavam e fatiavam seus inimigos com extrema crueldade, enquanto continuavam incitando Zhang Yang a acelerar. Em pouco tempo, a equipe de Zhang Yang se viu diante do segundo mini-chefe, Tripelwit, cinza prata, espectro. Nível, 67. HP, 6 milhões. Defesa, 700. Nota, líder dos prisioneiros na segunda prisão. 3 pernas. Exclamou Gorduan, incrédulo. Nem eu ousaria dizer que tenho 3 pernas, mesmo que minha terceira perna tenha 22 centímetros. Irmão Gordo, tenho certeza de que você só terá 22 centímetros quando a gente acertar. Inglês Starlight, que tinha se aproximado bastante do Gorduan, imediatamente atirou nele. Cai fora, pirralho, você só tem um palito de fósforo para falar. Mesmo que você leve seu palito de fósforo ao cubo, ele nunca vai corresponder à minha perna de raiz quadrada. Lostidreon era um homem extrovertido e, mesmo sendo relativamente novo na guilda, já conseguia se misturar com o Gorduan e os outros. Ele riu e disse, não tem jeito. Meu talento é extraordinário. Toda vez que vou ao banheiro, ele deixa um rastro no chão. As pessoas pensariam que alguém acabou de esfregar o chão. Vocês 3, seus bastardos, se vocês ousarem discutir sobre esses assuntos na frente de Yan novamente, eu vou cortar tudo. Ain Shui mostrou seu poder de rainha. Uma de suas mãos estava colocada na cintura enquanto a outra apontava ameaçadoramente para suas virilhas. Os 3 rapazes rapidamente juntaram as pernas. Cuidado, este chefe balança a terceira perna de vez em quando e causa dano em área, então aqueles que forem atingidos devem recuar imediatamente ou sofrerão o dano subsequente. Zhang Yan tentou manter tudo curto e simples. Ele gritou, vamos lutar. A batalha foi iniciada. Os membros da equipe de Zhang Yang não eram jogadores de elite comuns. Eles decoravam as instruções mais simples e conduziam a batalha com grande eficiência. 6 minutos depois, o chefe caiu no chão, sem vida. Ding. A equipe azul entrou na terceira prisão do lado oeste. A notificação do sistema soou mais uma vez nos ouvidos de todos. Caramba, esse bando é muito rápido. Oni Swordstruck franziu o senho. Ele disse, pessoal, bebam as poções, não tenham medo de gastar, todas as despesas serão reembolsadas pelo céu imperial. Se vencermos a primeira limpeza, todos serão recompensados com 500 mil em dinheiro. A menção de dinheiro, o moral deles disparou, e a Imperialski se esforçou ao máximo. Em apenas 4 minutos, eles também entraram na terceira prisão. Crimson Rage e Radiance também trabalharam duro, com uma pequena diferença de 30 segundos. Ambas as equipes também entraram na terceira prisão. Agora, era hora de ver qual equipe derrotaria o terceiro mini-chefe primeiro. Isso era crucial, pois apenas uma equipe enfrentaria o chefe final. Não havia vice-campeões, apenas perdedores. Os lacaios eram irritantes. Escondiam-se nas sombras, esgueiravam-se como ladrões e tinham ataques em área normais. No entanto, foram meramente criados pelo Atman II. De fato, os lacaios foram habilmente projetados para causar problemas, para garantir que o tempo fosse desperdiçado com eles mais do que com qualquer outra coisa, mas os primeiros clientes que conquistaram foram as 4 equipes de masmorras mais fortes da China. Os lacaios caíram de cara no chão antes mesmo que pudessem atrapalhar sua presa. 20 minutos depois, a equipe de Zhang Yang foi a primeira a chegar na frente do terceiro chefe, músico Beethoven 1, cinza prata, espectro. Nível, 68. HP, 7 milhões. Defesa, 700. Nota, líder dos presos na terceira prisão. Beethoven, com um nome que não era diferente de um certo músico, era simplesmente encantador de se ver, à maneira de Tim Burton. Seus movimentos eram sobrenaturais e graciosos, seus dedos leves e hábeis, e ele vestia um smoking escuro. Segurava um violino na mão esquerda e, com a mão direita, desenhava um arco ao longo das cordas do violino, produzindo uma bela música. Se não fosse pelo fato de o próprio Beethoven ser um esqueleto, ele definitivamente teria o estilo de um artista. A 20 metros de Beethoven, havia 7 pequenos círculos coloridos, alguns coloridos em vermelho e outros em verde.
No entanto, havia uma barreira opaca de cor leitosa a 100 metros atrás de Beethoven. Eles não conseguiam ver além dela, mas acreditavam que essa barreira se quebraria automaticamente assim que Beethoven fosse morto, e que o chefe final aguardava atrás dela. Depois de derrotar este chefe, podemos lutar contra o chefe final, certo? Todos estavam um pouco animados, embora lutar contra o chefe final não significasse que conseguiriam a primeira limpeza. Devido ao sistema especial desta masmorra, isso também significava que as outras 3 equipes não teriam a chance de desafiar o chefe final. Zhang Yang assentiu e respondeu, isso mesmo. No entanto, com a condição de sermos os primeiros a derrotar esse chefe. Zhang Yang olhou para todos e continuou, por causa do sistema chato desta masmorra, o terceiro mini-chefe é apenas um pouco mais fácil que o chefe final, o que significa que se conseguirmos derrotar o terceiro mini-chefe, conseguiremos derrotar facilmente o chefe final também. Pequeno Yang, não me assuste de propósito. O gordo deu um tapinha no peito e fingiu desmaiar. É. Exatamente quão difícil é esse chefe. Todos olharam para Zhang Yang, o jogador da versão beta. Não vai nos matar, contanto que trabalhamos em equipe. Zhang Yang suspirou profundamente. Algumas masmorras exigiam apenas companheiros de equipe poderosos, enquanto outras exigiam boa cooperação. Sem dúvida, esta masmorra, que exigia ambos, era realmente irritante. Há 7 círculos no chão. Eles representam as 7 notas vocais na partitura. A cor vermelha é Dó, o amarelo é Ré, o azul é Mi, o verde é Fá, o roxo é Sol, o laranja é Lá e o branco é Si. Quando a batalha começa, Beethoven toca uma música. Sim, toca uma música. Essa é a sua habilidade máxima. Ao tocar a música, os círculos coloridos no chão piscam em sintonia com a música. Quando a música termina, devemos seguir rigorosamente a ordem e entrar nos círculos na ordem correta e tocar a música novamente. Zhang Yang olhou para todos e disse, se tocarmos a música corretamente, a batalha continua. Caso contrário, Beethoven entrará em fúria. Nesse momento, irmãos e irmãs, todos nós descansaremos em paz. Não é como aquela máquina de dança que você vê nos fliperamas. Sou profissional nisso. An Shui estava animada. Eu também. Wei Yan imediatamente apareceu e falou. Daffodil Adrian também levantou a mão e disse, eu também sou boa nisso. Zhang Yang assentiu e disse, isso é bom. Mas esta máquina de dança é um pouco grande demais. Cada vez que uma nota vocal for tocada, devemos repeti-la em até um segundo. Caso contrário, será considerado reprovado. Assim, cada pessoa será responsável por uma escala de notas vocais. Após tocar a escala de notas vocais, ela deve sair do círculo imediatamente para que a segunda pessoa preencha rapidamente o seu próprio círculo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 262, Máquina Dançante. Isso é divertido. Wei Yan bateu palmas e disse, eu sou responsável por Du. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, ele realmente testa a memória dos jogadores. Ele também entrará no modo fúria se não o derrotarmos em 8 minutos. Precisamos memorizar a ordem de entrada no círculo pelo qual somos responsáveis, e, ao mesmo tempo, precisamos atacar o chefe com nosso melhor esforço. Vai ficar bem bagunçado. Zhang Yang designou a gangue. Atualmente, o pirralho e o cubo de gelo são os atacantes mais fortes, então ambos atacarão durante toda a batalha e não participarão da tocada da música. Eu serei o tanqueiro Beethoven e os 7 restantes serão responsáveis por uma escala de notas vocais cada um. Zhang Yang pensou um pouco e disse, também não esperem passar por isso de uma vez. Temos que começar tocando a música até conseguirmos cooperar sem cometer erros antes de realmente liberarmos nosso DPS. Não se incomodem em beber poções, vamos testar primeiro. Zhang Yang sacou seu machado, levantou seu escudo e correu em direção a Beethoven. Caipira vulgar, você realmente ousa perturbar um artista no meio da composição de uma obra-prima, tal insolência deve ser punida. Músico Beethoven rosnou com raiva, enquanto agarrava as cordas do violino em sua mão e as chicoteava em Zhang Yang como um chicote. A batalha foi iniciada. Com exceção de Zhang Yang, Sun Xiu e Wei Yan, que atacavam Beethoven furiosamente, o restante do grupo se posicionou atrás dos círculos da escala de notas vocais. Eles não prestaram atenção em Beethoven, mantendo apenas os ouvidos atentos e os olhos nos círculos, aprendendo a tocar a música suavemente, sem erros. 30 segundos depois.
Vocês são grosseiros, tremam diante do meu stringer requiem. Beethoven rosnou alto, ignorando Zhang Yang, e começou a tocar seu violino. As 7 escalas vocais no chão imediatamente brilharam de acordo com a melodia da música. As luzes coloridas piscaram repetidamente como uma boate. Beethoven tocou a música por 15 segundos no total e, mais uma vez, brandiu as cordas do violino e atacou Zhang Yang. Anshu e os demais seguiram imediatamente a ordem das notas, entrando e saindo de seus círculos. Os músicos com algum conhecimento musical certamente levavam vantagem, mas os outros tinham seus próprios métodos de tocar. Na pior das hipóteses, eles simplesmente enumeravam os círculos de 1 a 7 e repetiam a sequência por números, como 371.625.263, por exemplo. 15 segundos depois, os companheiros de equipe tocaram a música com sucesso. A batalha recomeçou sem o chefe furioso. 15 segundos depois, Beethoven parou de atacar novamente e tocou o segundo Stringer Requiem, mas dessa vez era a parte segundo, que era uma melodia completamente diferente. Este foi apenas um teste de memória e não foi muito difícil para os membros da equipe. Todos eles tocaram a música com sucesso mais uma vez e resolveram o tee de Beethoven. Eles repetiram isso de um lado para o outro, e 8 minutos passaram rapidamente. Já chega, idiotas. Vão para o inferno. Beethoven rugiu ferozmente. Seu corpo instantaneamente ficou maior e brilhou em vermelho. Ding! O músico Beethoven entrou em modo de fúria. Bang! Um feixe de luz negra irradiou debaixo dos pés de Beethoven. Mensagens de menos 10.000 de dano apareceram no topo das cabeças de todos. Logo depois, outra onda de mensagens de menos 10.000 de dano surgiu novamente. Com exceção dos 2 tanques, os outros foram mortos instantaneamente. Zhang Yang usou rapidamente Shadow of the Void. Chefe, isso de novo não. Você deveria estar nos seguindo, na saúde e na doença. Endless Starlight rosnou, enquanto recebia mais alguns golpes e caía no chão, com sua armadura pesada tilintando. A batalha terminou, e o músico Beethoven retornou à sua posição original, tocando seu violino elegantemente. 33%. Zhang Yang falou no canal do grupo. Beethoven ainda tinha 33% de HP, ainda estávamos longe de matá-lo. No entanto, não foi grande coisa. A primeira rodada serviu para que os membros da equipe praticassem a tocada de músicas. Aqueles que estavam concentrados nos círculos puderam participar do ataque, desde que corressem de volta para os círculos a tempo. Todos começaram a correr de volta após a ressurreição. Uma vantagem desta masmorra era que, assim que libertassem seus corpos, seriam ressuscitados automaticamente na entrada da masmorra. Eles só precisavam correr de lá, em vez de ter que recuperar seus corpos. Quando todos haviam restaurado suas condições, a batalha recomeçava. 8 minutos depois, a equipe de Zhang Yang foi aniquilada por Beethoven mais uma vez. Mas, desta vez, o HP de Beethoven foi reduzido para 21%, o que foi uma melhoria. Todos eles correram de volta após ressuscitarem. Da mesma forma, foram aniquilados novamente após 8 minutos, enquanto o HP de Beethoven foi reduzido para 12%. Ponto. Chefe, parece que Lone Desert Smoke também está preso neste estágio. Gostlileaf disse para Swordfleet. Espada da Luz, mestre da Guilda Radiance, anão, guardião, nível 60. Na vida passada de Zhang Yang, Espada da Luz também foi um dos 10 melhores tanques da China, ficando em terceiro lugar. Não havia dúvida de que tanto guardiões quanto defensores eram tanques, mas, eventualmente, aqueles que chegaram à lista dos 10 melhores tanques foram os guardiões, com exceção de um Dreadfort Cycle, que ficou em nono lugar como defensor. Espada de Luz assentiu e disse, é isso mesmo. Eles tinham uma vantagem de 5 a 6 minutos antes, e nós já fomos eliminados pelo terceiro mini-chefe, e eles ainda não conseguiram passar por ele. As outras 2 equipes devem estar na mesma situação. Parece que a verdadeira competição começou aqui. Temos que superá-los. A equipe de 10 homens da Radiance gritou alto. Ponto. Aniquilados de novo. 34%. Oni Swordstruck franziu a testa. Esse chefe é meio especial. 8 minutos não são suficientes para derrotá-lo. Estamos distraídos decorando a partitura. Toda essa correria está nos atrapalhando. Mestre da guilda, tenho certeza de que as outras equipes têm o mesmo problema.
Fontaine sorriu. Isso mesmo. Não adianta se apressar. Esse chefe vai decidir tudo. Blooming Shore assentiu em reconhecimento. Onisu Ordstroke expressou esperança renovada. Vamos provar para Lone Desert Smoke que eles não são a guilda mais forte do servidor chinês. O título mais forte pertence a nós, Imperial Ske. Ponto. Irmã Snow, este chefe da máquina dançante é muito vantajoso para nós, moças. Já conseguimos reduzir o HP de Beethoven para 20%. Vamos nos acostumar com ele em breve. A dama paqueradora cerrou o punho e assentiu vigorosamente. Isso mesmo, isso mesmo. Zanyu já conquistou muitas primeiras limpezas. Agora é a nossa vez. Irmãs, se formos as primeiras a derrotar os chefes, vou levar todas para uma viagem de 7 dias para a Tailândia. Pequena pérola, você está brincando? Minhas palavras são mais genuínas do que qualquer pérola que você possa encontrar no oceano. Nossa, irmãs, vocês ouviram direito? Em nome das férias, vamos brigar. Vamos lutar. Ponto. A equipe de Lone Desert Smoke já havia conseguido reduzir o HP de Beethoven para 7% na quarta tentativa. Todos se sentaram no chão e comeram bolos de recuperação de saúde para se recuperarem. Zhang Yang assentiu e disse, todos estão bem. Desta vez, precisamos derrotar esse chefe. Pessoal, bebam todas as poções e ativem todas as habilidades de longo tempo de espera. Tudo estava pronto, todos os tipos de aura foram ativados. Zhang Yang balançou seu machado e disse, vamos começar. Outra rodada da batalha foi iniciada. 7 minutos depois, Beethoven deixou apenas 19% de HP. Os atacantes tinham algum tipo de habilidade como colisão mortal. Todos eles ativaram esse tipo de habilidade. Embora colisão assassina não utilizasse muita fúria, causava uma escassez de fúria, o que impedia o uso de outras habilidades que já haviam esfriado completamente. No entanto, enquanto fúria sangrenta esfriasse, colisão assassina sempre poderia ser ativada. Para os guardiões, como eles geralmente recebem o impacto dos ataques, como nesta batalha com Beethoven, eles não sentiriam algo como fúria insuficiente. Menos 36.948. Depois que o Eianer ativou Indiscriminate, ela bebeu uma garrafa de Power Potion e, com sua barra cheia de rage, sua Killing Cleave, causou um dano terrível. A hectares, tanque novato, você viu isso? Minha colisão mortal causou quase 40.000 de dano de uma vez, vou te matar fácil. Suspiro, você é realmente um novato, não consegue nem resistir um ataque meu. O pirralho riu presunçosamente. 18%, 17%, 16%. O HP de Beethoven caiu continuamente. 8 minutos depois, o HP de Beethoven permanecia em apenas 4%. Certo, pessoal, venham aqui, saiam desses círculos. Vou usar a agressão da vanguarda. Zhang Yang gritou alto, jogando a barreira protetora de agressão da vanguarda em cima das cabeças de todos, enquanto, ao mesmo tempo, ativava parede de escudos. Menos 1000. Menos 3006. Textos de menos 1000 de dano flutuavam acima das cabeças de todos enquanto o HP de Zhang Yang continuava diminuindo em 3000. O modo de fúria de Beethoven era realmente poderoso. Embora todos tivessem 90% de imunidade, eles ainda recebiam 1000 de dano de escuridão a cada segundo, o que era realmente assustador. Vadia da neve, querida da fantasia, cura o resto das pessoas, me deixe em paz. Zhang Yang disse em voz alta, ataque Beethoven com toda a sua força. Ain Shui Fantasy Suete Artisan, Elin Shoer, Mending Praeres, e outras magias de cura em área para manter o HP de todos. 10 segundos depois, a barreira de proteção de Vanguard's Aggression terminou e o HP de Beethoven permaneceu em 1,5%. Berserker Zeal recuperou instantaneamente o HP ao máximo. Rearmar. A barreira de proteção, agressão da vanguarda e parede de escudo foram ativadas novamente. 70.000, 40.000, 10.000, 5.000. Não, não. Serei o maior músico da história. Meu nome ainda não é conhecido em todo o continente. Não posso morrer ainda. Beethoven rosnou com raiva, caiu derrotado e derrubou seu espólio de batalha por todo o chão. Finalmente derrotamos Beethoven.
Todos se sentaram, exaustos. Zhang Yang pensou consigo mesmo que, se não fosse pela natureza competitiva desta masmorra, eles poderiam ter aproveitado seu tempo, praticando como fizeram com o mestre Waller no Castelo da Lua Negra, fazendo isso repetidamente por vários dias antes de derrotar o chefe. No entanto, sob as circunstâncias certas, o verdadeiro potencial humano pode ser liberado. Com medo de serem ultrapassados pelas outras equipes, seus membros liberaram 200% ou até 300% de suas capacidades e derrotaram Beethoven após apenas 5 tentativas. Parece que vou ter que manter a pressão. Zhang Yang sorriu maliciosamente, causando arrepios em todos eles. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 263. Ídolos da infância. Logo após o músico Beethoven ser massacrado, a barreira branca e opaca logo atrás dele também desabou, e uma grande praça surgiu diante de seus olhos. Havia um total de 4 entradas, mas as outras 3 ainda estavam bloqueadas por barreiras. Assim, Zhang Yang e sua gangue não podiam entrar nos territórios dos outros grupos para sequestrar e matar seus chefes. Bem no meio da praça, estava uma bela mulher, com um corpo extremamente gracioso e esguio, uma cintura que implorava para ser agarrada pelos homens, um bumbum bem torneado, um par de seios com pontas extremamente pronunciadas e uma cabeleira loira farta que se unia a um apelo sexual que jorrava por toda parte. Ela era literalmente uma femme fatale padrão, a julgar por suas armas. Ela segurava uma serra na mão direita, e seu braço esquerdo parou de se assemelhar completamente a um humano na altura do pulso, terminando em um longo tentáculo espiralado que pendia direto até o calcanhar. Guardiã Maria, líder cinza-prata, morto-vivo. Nível, 69. HP, 8 milhões. Defesa, 700. Cautelosa, Maria foi a diretora mais brutal da história da prisão Thunderbolt, conhecida por cortar os presos em pedaços com sua serra, enquanto se banhava no sangue deles, aproveitando o prazer de seus gritos. Que porra é essa, sádica? Até mesmo uma pessoa lasciva como Fatian só ousaria demonstrar sua admiração por ela de longe, temendo aquela serra que balançava perigosamente em sua mão, sabendo que ela muito bem o cortaria em pedaços com ela, especialmente os órgãos que mais importavam. Ah, Fatian, não acredito que você se afastaria de uma moça dessas. Zhang Yang não conseguiu conter o riso. Ei, é verdade que eu nunca recuso nada, quente ou frio, mas isso é obviamente um organismo espacial. O Guardião balançava a cabeça continuamente. Então, como lutamos essa batalha? Vai ser mais fácil do que o chefe número 3. Zhang Yang assentiu e disse, o chefe invocará um carcereiro de vez em quando. Então, Windless Starlight caçará os carcereiros que aparecerem, e todos devem se juntar e matá-lo. Contanto que não apareçam mais de 2 carcereiros ao mesmo tempo, não deve haver problema. Certo. Vamos entrar juntos. Quando a batalha começar, a barreira atrás de nós será reativada, bloqueando qualquer um que esteja do lado de fora até que a batalha termine. A gangue foi direto para a praça interna, com o Zhang Yang liderando a gangue, avançado rapidamente em direção ao chefe. Outro lote de brinquedos novos. A diretora Meria gemeu alto de excitação, acenando com a serra na mão direita enquanto atacava com seu longo tentáculo, com a atenção voltada para Zhang Yang. Ding! A equipe azul entrou na praça central. No momento em que acionaram o chefe, o tom de alerta de mensagem de voz soou nos ouvidos de todos os 40 jogadores dos 4 grupos. Os outros 3 grupos perderam o foco ao mesmo tempo. Aqueles que ainda estavam tocando na máquina dançante bagunçaram seus ritmos, desencadeando imediatamente a explosão do chefe que exterminou todo o grupo. Eles nos venceram de novo. Suspiro, a primeira limpeza da masmorra está indo embora de novo. Todos estavam gemendo e suspirando. Os mestres das outras 3 guildas disseram, o chefe número 3 já é muito difícil de matar, o chefe final deve ser ainda mais difícil. Até Lone Desert Smoke foi aniquilado algumas vezes no terceiro chefe, então não há como derrotar o último chefe em apenas uma tentativa. Além disso, há apenas uma tentativa para o chefe final, se o grupo não conseguir matá-lo, ele desaparecerá. Então, mesmo que não consigamos ver o chefe final, Zhang e sua gangue podem não conseguir o título de primeira limpeza também. Façam isso com calma agora. Vamos nos familiarizar com o chefe número 3. Quando a masmorra for reiniciada, seremos os primeiros a chegar ao chefe final. Ponto.
Zhang Yang tinha um controle sólido sobre a agressividade do chefe, enquanto a gangue liberava todo o seu poder, reduzindo rapidamente os pontos de saúde do chefe com seu ataque. 30 segundos depois. Guardas! Guardas! Rápido! Ajudem-me a destruir esses brinquedos desobedientes. A diretora Merilha começou a gritar por socorro. Ding! A diretora Merilha convocou o carcereiro. Pac! Pac! Duas grandes mãos esqueléticas surgiram do chão, seguidas por um grande soldado esqueleto surgindo do chão, segurando uma grande massa em suas mãos. Carcereiro da prisão Thunderbolt, Elite, invocação. Nível, 65. HP, 500.000. Defesa, 350. No momento em que o soldado esqueleto apareceu, um feixe de luz escura irradiou debaixo de suas pernas, e a gangue foi instantaneamente atingida com o dano de -1000, com os valores numéricos piscando bem acima de suas cabeças. Ding! Você foi afetado pelo efeito da aura da corrupção da morte, sofrendo 1000 de dano de sombra escura a cada 2 segundos. Endless Starlight imediatamente deu um passo à frente e atacou, ativando Provoke, para chamar a atenção do monstro, rapidamente afastando-o. A gangue correu atrás dele e cercou o carcereiro, aplicando uma surra enorme e humilhante. Pessoal, por que vocês acham que a arma do carcereiro é uma massa? O Gordon de repente sorriu com seu rosto miserável. Endless Starlight era de fato seu melhor amigo. Instantaneamente seu rosto ficou pálido e ele respondeu, é porque as pétalas do crisântemo rasgaram tudo enquanto ele o puxava para fora. Que porra é essa, seus dois miseráveis? Parem de falar sobre babacas, enemas e qualquer outra merda aleatória sempre que abrem a boca, na frente de tantas mulheres bonitas. Vocês são demais. Lostidrean falou furiosamente. Não são apenas dois, são 3 homens miseráveis. Além de Sun Xiu, as mulheres denunciavam os homens em uníssono. Ah, sim, irmã, de que crisântemo eles estão falando, que tem pétalas que podem rasgar coisas? Wei Yan virou a cabeça, com o rosto cheio de desejo de buscar conhecimento. Sob o poder de fogo extremo da gangue, o carcereiro foi deixado em uma pilha de ossos inúteis após apenas 30 segundos, retornando ao chão de onde veio. A cada minuto, o chefe invocava um carcereiro uma vez. Se o poder de fogo combinado do grupo não fosse forte o suficiente, os jogadores certamente passariam a maior parte do tempo lidando com esses carcereiros, drenando sua energia e poções, e eventualmente se esgotando. Essa era a intenção do chefe, e certamente seria um grande problema para o jogador comum. No entanto, com o equipamento deste grupo, tudo o que os jogadores precisavam fazer era atacar o chefe, depois o monstro, depois o chefe novamente, e depois o monstro novamente. Era uma questão de tempo até que o chefe caísse. Cerca de 10 minutos depois, a diretora Maria gritou agonizantemente e caiu no chão, deixando cair uma grande pilha de itens saqueados. A gangue estava à vontade. Nenhum deles estava sem fôlego. Este chefe era muito mais fácil do que o anterior. Como a vitória já era uma certeza, não havia nada para se animar. Witch Snow, você tem certeza de que não quer considerar mudar a frase publicitária da sua empresa? Enquanto ele olhava para a janela de entrada após a conquista primeira limpeza, o rosto de Zhang Yang começou a se contorcer novamente. Não. An Shui balançou a cabeça com determinação. Garotinha? Zhang Yang voltou seu olhar para Wei Yan. Não. Nem um pouco. Wei Yan também balançava a cabeça sem parar. Zhang Yang suspirou com resignação. Quem lhe disse para assinar um contrato com a Silksoft Jeans em primeiro lugar? Anúncio do servidor, Silksoft Bra, oferecendo o máximo de cuidado pessoal. Lone Desert Smoke conquistou o título de primeira limpeza da prisão Thunderbolt, modo hardcore. Seus grandes feitos serão publicados na lista do título de primeira limpeza do modo hardcore, região da China. Torçam por eles. Ah! Os rapazes sem coração começaram a rir alto. Após a distribuição dos equipamentos, eles arrancaram seus respectivos pergaminhos de teletransporte e retornaram ao Castelo da Tempestade, passando então pelo portal para o Castelo de Jade Branca. Pode ter custado um pouco de ouro, mas tempo é ouro. Após garantir o título de primeira limpeza da masmorra em questão, Zhang Yang perdeu o interesse na prisão do Trovão. Após a restauração da masmorra, ele deixou apenas Luz Estelar Infinita liderar o grupo,
dando aos seus companheiros de guilda a oportunidade de aprimorar seus equipamentos e se prepararem para espadas voadoras. O tempo voou de verdade, e já era o primeiro dia de dezembro, a competição Espadas Voadoras. A atmosfera estava carregada de entusiasmo, com os jogadores ansiosos pela ação. Desde o meio-dia de ontem, a convenção parou de aceitar inscrições e, após uma noite de análise estatística, cada partido recebeu um número próprio. O Itihad Castle teve um total de mais de 240 mil partidos inscritos na competição. Cada partido precisava vencer 16 outros partidos consecutivamente para garantir uma das 4 vagas classificatórias no evento. Por conveniência, a competição foi realizada à noite. Na primeira rodada, alguns sortudos avançaram direto para a próxima, sem qualquer confronto, pois seus oponentes não apareceram. As 6 primeiras rodadas adotarão o sistema de eliminação simples, baseado em um único resultado, enquanto a 7ª rodada adotará o sistema de eliminação por 2 de 3 vitórias. Todos subiam de nível sozinhos durante o dia e, quando o relógio marcava 7 horas da noite, todos corriam de volta para a cidade principal, esperando a competição começar. Como a competição tinha regras, apenas jogadores que estivessem na cidade principal poderiam se teletransportar diretamente para a arena simulada para participar da competição. Os jogadores podem entrar em qualquer arena simulada para assistir à competição. No entanto, havia tantas partidas na primeira rodada que seria impossível acompanhar todas. O pequeno grupo de 5 homens de Zhangyang esperou até às 7h40 para ouvir a notificação do sistema. Jing. Primeira equipe da fumaça do deserto solitário. Sua partida começará em 5 minutos. Agora você e os membros do seu grupo serão teletransportados para a arena. Chouf. Um borrão passou por suas visões por um instante, e no segundo seguinte, eles já se encontravam na vasta arena onde a competição estava sendo realizada. No entanto, havia uma parede de ar invisível bem à sua frente, e eles só conseguiam ver que, a cerca de 100 metros do lado oposto, seu grupo adversário de 5 membros havia surgido naquele local ao mesmo tempo. Havia uma bandeira azul erguida atrás de cada membro do grupo de Zhangyang, enquanto os membros do grupo oposto estavam equipados com bandeiras vermelhas. Como essas bandeiras eram, na verdade, apenas projeções de luz, elas não afetariam o movimento dos jogadores, nem bloqueariam ataques. Jing. A festa Alone Desert Smoke Fist Party vs Shadow de 2 vai começar em 5 minutos. Preparem-se. Embora não pudessem atravessar a parede de ar invisível, isso não os impedia de observar seus oponentes. Seria inútil mesmo que os jogadores tentassem esconder suas informações pessoais, já que as informações básicas de cada membro do grupo de 5 estavam visíveis na página de informações do oponente. Madoka Ozawa, Homem-Fera Masculino, Berserker, nível 52, HP 5220. Rei Saijo, Elfo Masculino, Atirador de Elite, nível 54, HP 5310. Ryokita, Elfo Masculino, Bandido, nível 53, HP 5610. Soraoi, Anão, Cavaleiro Sagrado, nível 52, HP 5280. Kaede Matsuzima, Humano Masculino, Criomante, nível 53, HP 5150. Por que eles se chamam com nomes de mulheres quando, na verdade, são todos homens? E esses nomes japoneses também? Wei piscou seus grandes olhos e se virou para Zhangyang com um olhar confuso. Zhangyang respondeu em voz baixa: dê uma boa olhada nesses nomes. E no nome da festa deles? Ídolos de infância. É óbvio que esses nomes representam as mulheres que enriqueceram suas vidas com significado. Oh! Wei captou apenas uma noção vaga e equivocada. Esses jogadores estão equipados apenas com equipamentos verde-cobre. Menina, vá na frente sozinha e cuide deles, disse Zhangyang a Wei. Sim. Sim. A garotinha imediatamente se entusiasmou, sacando seu machado com um brilho assassino nos olhos. Infelizmente, este local não nos permite invocar ou usar montarias de estimação. Caso contrário, se eu e minha pequena Pétala trabalhássemos juntas, poderíamos matá-las todas em 10 segundos. Ela torceu a boca. 4 minutos. 2 minutos. 50 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Jing. Que comece a partida.
O Eianir soltou um grito de guerra estridente e avançou para a arena carregando seu machado sem hesitar, como uma pequena e perigosa berserker. Quando a oposição viu que o partido de Zhang Yang havia enviado apenas um jogador para lutar, eles ficaram furiosos. Merda. Desprezar as pessoas a esse ponto, isso é demais. Então Lone Desert Smoke age de forma tão arrogante. Ah. Arrogância é bom, podemos aproveitar a oportunidade para derrotá-los um por um. Irmãos, podemos ficar famosos depois de uma partida derrotando o grupo principal da fumaça do deserto solitário. Isso mesmo, mate-os e não tenha piedade. O Eianir bufou e disse, pare com essa besteira, venha logo para cima de mim, tiro de concussão. Rei Saijo imediatamente disparou uma habilidade de efeito de status, reduzindo a velocidade de movimento de Eianir. Depois, ele começou seu ataque junto com Kaede Matsuzima, enquanto Madoka Ozawa e um Ryokita atacavam. Cobrar. Tanto Madoka Ozawa quanto Eianir usaram charge, colidindo uma com a outra. Menos 803. Menos 1402. Menos 2103. Rei Saijo e Kaede Matsuzima colidiram com ela. O ataque do caçador ainda era controlável, já que a defesa de 200 de Eianir não foi em vão. No entanto, ela não tinha como se proteger do ataque do Criomante, portanto, só podia absorver à força todo o dano infligido. Mas ainda há um lado positivo quando um personagem guerreiro como Drizzler sofre dano. O medidor de fúria de Eianir chegou a 100 pontos em um instante. Em um segundo, o Eianir e Madoka Ozawa se recuperaram do choque e se viraram ao mesmo tempo, enquanto um Ryokita passou por elas, pronta para esfaqueá-la nas costas, tornado fenda. Menos 7.684. Menos 7.329. O Eianir balançou seu machado como se estivesse balançando uma tábua. Madoka Ozawa foi morta instantaneamente, enquanto um Ryokita foi arrancado de seu estado furtivo antes que pudesse fazer qualquer coisa. Meu Deus! Que dano é esse? Isso não pode ser real. Rápido, dispersem-se, essa garotinha bate como um bate-estaca. O Eianir perseguiu Kaede Matsuzima. Como os conjuradores basicamente tinham que agir como torres fixas para lançar seus feitiços, tudo o que ela precisava fazer era forçar o oponente a fugir enquanto brandia seu machado. Kaede Matsuzima apenas ofereceu as costas a ela livremente. Se fossem jogadores mais competentes, tudo o que Kaede Matsuzima teria que fazer era dar uma corcova em Eianir, aquela garotinha, enquanto o Rei Saijo, por sua vez, atacaria as costas de Eianir à vontade. Infelizmente, eles eram praticamente competentes. Eram apenas um bando de jogadores casuais que provavelmente se inspiravam em seus ídolos de infância todos os dias. Esses ídolos de infância eram obviamente jogadores casuais. Kaede Matsuzima parou de repente e começou a lançar seus feitiços enquanto enfrentava Eianir. Ele decidiu partir com tudo, causando o máximo de dano possível em Eianir. Menos 812. Menos 1397. Menos 1402. O Eianir lançou outra saraivada de feitiços, mas, infelizmente, a garotinha estava equipada com um conjunto completo de equipamentos amarelo-dourado de nível 60. Seus pontos de vida atuais haviam chegado a 16.800, e ela ainda não havia perdido nem metade dos seus pontos de vida, anel de gelo. Kaede Matsuzima também não era idiota. Imediatamente ele congelou Eianir no chão e começou a ganhar mais distância. Anel de gelo, congela todos os alvos em um raio de 10 metros do conjurador. Alvos congelados não podem se mover e o efeito dura 8 segundos. No entanto, a durabilidade do gelo será reduzida se o alvo for atacado, encurtando a duração do congelamento. Tempo de recarga, 30 segundos. Vontade do guerreiro. Com a perna da frente congelada, ela chutou com a outra perna instintivamente, quebrando o gelo. Essa reação arragada provavelmente se desenvolveu após vários confrontos contra Sun Xiu e Dafodil da Hydreion. Menos 14.400. Esmagamento destrutivo. Ataque crítico. Kaede Matsuzima também morreu instantaneamente. Rei Saijo e Soraoi ficaram boquiabertos. Era demais para suportar. Mais de 14.000 de dano era um exagero. O Eianir se virou e continuou a perseguir Rei Sagio. Rei Sagio ficou tão apavorado que se virou e começou a correr. Embora os ataques de Unter não exigissem nenhum progresso de conjuração,
O jogador precisava ficar parado como uma torre, semelhantes aos conjuradores. Após atacar, ele ficava brevemente preso em uma animação antes de poder correr novamente. Portanto, ele só conseguia atacar 2 ou 3 vezes antes que o Heian o alcançasse. Portanto, ele nem ousava atacar antes que sua habilidade de redução de velocidade esfriasse. Nas circunstâncias atuais, eles desistiram de derrotar o grupo de Zhang Yang. Seu objetivo atual era pelo menos derrotar o Heian e fazer as coisas parecerem um pouco melhores para eles. No entanto, embora a arena fosse vasta, isso não significava que não houvesse fim para ela. Depois de correr por um tempo, Rei Ságio se virou e percebeu que estava batendo em uma parede. Ele se virou rapidamente, mas o perseguidor conseguiu interceptar facilmente seu novo caminho. A garotinha ganhava terreno a cada momento. E finalmente, seu tiro de concussão finalmente esfriou completamente. Imediatamente, ele parou e se virou, aplicando um tiro de concussão em Weian. 4 segundos de redução de movimento. Rei Saiju recuou enquanto atirava em Weian, e os pontos de vida dessa garotinha começaram a cair de 11.000 para 7.000 com o tempo. Cobrar. O tempo de recarga do charge de Weian também foi concluído. Instantaneamente, ela colidiu de frente com o oponente e, com um golpe de machado, ativou Tornado Cleave, causando um dano de menos 7.646 no oponente, outra morte instantânea. Sorao viu a garotinha sorrindo sadicamente com um machado nas mãos enquanto se aproximava dele. Ele rapidamente levantou as 2 mãos e disse: Eu desisto. Eu admito a derrota. Com um flash de sua sombra, ele foi teletransportado para fora da arena. 1. Femme Fatale, uma mulher sedutora que atrai os homens para situações perigosas ou comprometedoras. 2. Resto de crisântemo, ferimentos por toda parte, letra da música Juotai, de Jai Show. O autor sugeriu que o crisântemo era o ânus, ou seja, literalmente as pétalas espalhadas de um ânus após ser brutalmente ferido por um crisântemo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 264, Fluxo desobstruído Jing. Seu grupo derrotou os ídolos da infância, o Lone Desert Smoke Fist Party e avançou para a próxima rodada. Por favor, permaneçam na cidade principal, a próxima partida começa em 40 minutos. Após o som da notificação do sistema, Zhang Yang e a gangue foram teletransportados para fora da arena. Zhang Yang sorriu levemente e disse: A garotinha levou um total de 47 segundos para garantir a vitória do nosso primeiro turno. Vamos competir para ver quem consegue derrotar o partido da oposição no menor tempo, certo? HMPH. O Heian colocou as mãos nas articulações do quadril e disse: Você é tão perverso. Se eu soubesse que estávamos correndo, poderia ter ido mais rápido. 30 segundos, não, 20 segundos teriam sido suficientes para eliminar todos eles. Ain Shui beliscou o rosto da menina e disse: Continue soprando o ar quente, seu pirralho. O Heian jogou a cabeça para trás, irritada, e disse: Prima, até você está sendo má. Finalmente estou enxergando através de todo o seu ser, seu coração, baço, pulmões e rins. Mas não devemos ser negligentes demais, é possível que encontremos um grupo forte no futuro. Daffodil da Adrian lembrou a todos. Sim. Os outros 4, incluindo Zhang Yang, concordaram com a cabeça. Como dizia o ditado, um exército cheio de orgulho está fadado a perder, mas com confiança suficiente em si mesmo, pode conquistar o mundo. Pequeno Yang, estamos prontos para a próxima rodada. Em pouco tempo, Fatian gritou no canal da guilda. Mestre da guilda, nós também avançamos para a próxima rodada. Chefe, estamos na próxima rodada. O canal da guilda estava constantemente repleto de notícias triunfantes sobre os diversos grupos da guilda. É claro que alguns estavam felizes e, naturalmente, alguns choravam, pois também havia muitos grupos eliminados brutalmente ou à força na primeira rodada. No entanto, muitos deles relatavam vitórias. Ao final da primeira rodada, às 20 horas, de um total de 2.176 grupos da Fumaça do Deserto Solitário que participaram da competição, 1.847 grupos conseguiram garantir suas vagas para a próxima rodada, deixando a taxa de eliminação para apenas 15%. Resultados tão bons refletiam a superioridade da elite da guilda, graças à rigorosa seleção de membros feita por Zhang Yang. Às 20 horas,
A segunda rodada da competição Soaring Swords ocorreu logo após a primeira rodada, com um total de 131.072 participantes, e a competição foi dividida em 3 sessões diferentes. Desta vez, Zhang Yang e os outros tiveram que esperar um pouco mais, sendo teletransportados apenas às 20h40. Seus oponentes pareciam ser mais uma vez inevitáveis, com um nível médio de 53. Parecia que eles haviam enfrentado um grupo igualmente fraco na primeira rodada, para avançar para esta rodada sem problemas. Havia um berserker, 2 mestres das feras, um piromante e um sacerdote. Então, Sun Xiu sacou suas adagas e enfiou o polegar em seu peito generoso, reivindicando esta rodada como dele e somente dela. O tempo de preparação de 5 minutos passou muito rápido, e Sun Xiu avançou, desaparecendo no ar e entrando diretamente em seu modo furtivo. Esperem, esperem. Os 5 membros do partido de oposição avançaram alguns passos quando o berserker, que parecia ser o líder do partido, imediatamente levantou a mão e disse: eles devem ter algum truque na manga. Nenhum deles está se mexendo. Isso mesmo, eles são o grupo principal da fumaça do deserto solitário. Que azar encontrar esses lunáticos no segundo turno. Chefe, você disse que eles poderiam ter algo na manga, certo? Não sei, mas a batalha já começou, e o assassino deles está em furtividade, enquanto os 4 membros restantes estão parados ali. Eles devem estar conspirando alguma coisa. Não podemos agir de forma leviana. Vamos ficar em posição, nos espalhar um pouco e flanqueá-los. Quem atacar primeiro, vamos matá-lo instantaneamente. Certo. Deixe-os experimentar a nossa força, os 5 imortais do Vale do Pêssego. É uma aposta arriscada, mas podemos até matá-los e levar uma surra. Ah! Os 5 começaram a rir enquanto suas cabeças se enchiam de fantasias. Pac! O piromante que estava na retaguarda do grupo de repente balançou no local. Um círculo de estrelas voadoras que indicavam um efeito de atordoamento apareceu bem em sua cabeça, seguido pela sombra de Sun Xiu lentamente se revelando do nada, começando a trabalhar com suas 2 adagas que brilhavam como gelo e neve logo atrás dele, sem pausa. Menos 2040. Menos 710. Menos 4020. Os ataques regulares da arma principal e da arma secundária, com a adição de uma sequência consecutiva de ataques pelas costas, além de um dano adicional de 10% ao sair do modo furtivo, instantaneamente, ela infligiu um dano total de até 7.000. A piromante não teve a mínima chance, foi uma morte instantânea, sem chance de ativar nenhuma habilidade emergencial para salvar vidas. Um verdadeiro assassinato. Emergir de repente das sombras e instantaneamente realizar uma série de ataques aterrorizantes. Sun Xiu imediatamente voltou seu foco para o sacerdote e começou a correr em sua direção. Que diabos! Isso foi uma merda mortal. Foque fogo nela e acabe com ela. Os 2 caçadores enviaram seus mascotes para atacar Sun Xiu enquanto disparavam seus tiros de concussão, para reduzir sua velocidade de movimento. Claramente, eles não tinham um entendimento tácito entre si, pois estavam lançando habilidades redundantes ao mesmo tempo. Seu corpo tremeu, e Sun Xiu ficou translúcida blur. Perdido. Perdido. Os 2 tiros de concussão erraram ao mesmo tempo. Como assassina, Sun Xiu se movia muito mais rápido que um sacerdote. O aumento de velocidade de movimento podia chegar a 20% no máximo, e era consideravelmente rápido. Num piscar de olhos, ela alcançou seu oponente, que estava a 10 metros de distância, passo da sombra. Velho boi, cuidado. Ela está logo atrás de você. Rápido. Use, grito petrificante. Vire-se, não dê ela a chance de te esfaquear pelas costas. Os outros 3 jogadores estavam ocupados dando vários conselhos. No entanto, já era tarde demais. Menos 1832. Menos 692. Menos 3632. Embora não houvesse dano adicional de 10%, Sun Xiu era a rainha do gelo. Seu oponente tinha apenas um corpo inteiro de equipamento verde cobre, com mais de 5.000 pontos de vida. Como era possível que aquele sujeito sobrevivesse a tantos ataques violentos dela? Ele morreu instantaneamente. Escudo sagrado. Desculpe, esse livro de habilidade raro não estava disponível para nenhum caipira. Porra! Eles não nos pregaram nenhuma peça,
Eles realmente acharam que um assassino seria suficiente para nos eliminar. Esse nível de menosprezo pelas pessoas é demais. Parece que não somos páreo para eles. Depois que Sun Xiu rasgou a bunda do padre em tiras, ela imediatamente acenou com a mão. Desapareça. A batalha tinha acabado de começar há 16 segundos. 17 segundos, 19 segundos, 21 segundos. Chofe. O sombra de Sun Xiu reapareceu mais uma vez, e um caçador caiu morto. Sol da praia. Mate pelo menos um deles. Pelo menos tire um pouco do HP dela. Os dois jogadores restantes do partido da oposição lamentaram. Toda vez que Sun Xiu ativava Blur, ela tinha tanta sorte que todos os ataques erravam. Depois de matar 3 jogadores consecutivamente, ela ainda estava com a vida cheia, o que simplesmente fazia seus oponentes se sentirem horríveis. Puff! Pequenos ciclones se formaram sob seus pés, e sua velocidade de movimento aumentou instantaneamente. Corrida. Sun Xiu voou em direção ao outro caçador com o dobro de sua velocidade normal. Menos 982. Menos 1632. Os 2 danos foram infligidos em Sun Xiu ao mesmo tempo, uma combinação de um tiro normal e Tac-Aim. Finalmente, uma redução de pontos de saúde. O caçador revelou um sorriso triunfante no rosto. Ele conseguiu extrair um pouco do sangue da fumaça do deserto solitário. 26 segundos. Sun Xiu continuou a avançar e, com um trabalho de pés incrível, posicionou-se atrás do caçador. Imediatamente depois, investiu contra o Berserker. O caçador, morto mas ainda não caído, já havia sido abandonado pelo seu assassino. Arg! O Berserker avançou direto contra Sun Xiu, brandindo seu machado descontroladamente, mas, infelizmente, ele só atingiu o ar. Testemunhar os membros de seu grupo sendo massacrados um após o outro o deixou furioso. O resultado da luta não importava mais, ele só queria atacar Sun Xiu para, pelo menos, recuperar um pouco de dignidade. Sun Xiu levantou uma perna casualmente, e o machado balançou inofensivamente sob ela. Ataques normais eram facilmente telegrafados, portanto, qualquer jogador habilidoso podia facilmente antecipar e desviar de ataques como faria na vida real. Deslizando entre as pernas do oponente, Sun Xiu voou para as costas do oponente com incrível flexibilidade e o finalizou. 32 segundos. A batalha terminou. Chofe, Zhang Yang e o grupo foram teletransportados para fora da arena ao mesmo tempo. Garotinha, você perdeu seu emprego tão facilmente. Zhang Yang a ridicularizou. Wei Yanru foi imediatamente provocada, rangendo os dentes para Zhang Yang com um estalo audível. Nasceu no ano do cão. Não. Tigre. Hau. Após o término da segunda rodada da competição, 1.293 grupos da fumaça do deserto solitário permaneceram na disputa. O bate-papo foi novamente preenchido por uma mistura de alegria e tristeza. 21 horas, e a terceira rodada começou. Desta vez, Zhang Yang e seus companheiros de equipe foram um dos primeiros a serem teletransportados para a arena. Do outro lado, o grupo ainda era muito inferior, mas seu nível médio havia chegado aos 54, e eles brilhavam com alguns equipamentos cinza prateados. Desta vez, deixe o Dafodil cuidar disso, não seja morto. Zhang Yang sorriu enquanto provocava. Se os jogadores forem mortos na arena, eles não perderão pontos de experiência ou equipamentos, mas a durabilidade de seus equipamentos ainda será reduzida. No início, Wei Yan queria tentar novamente para voltar ao primeiro lugar, mas quando viu a excitação no rosto de Dafodil Daidrean, ela sentiu que não era bom roubar seus holofotes, então ela só pôde desistir amargamente. 5 minutos depois, a batalha começou. No momento em que Dafodil Daidrean ativou seu coração de chamas, pac pac pac, ela já havia matado instantaneamente um de seus oponentes no momento em que os viu. Após uma série de cambalhotas e rolagens, ela matou o último oponente, deixando apenas 872 pontos de vida restantes. Era compreensível, já que ela era uma conjuradora com defesa e PV mais baixos. A batalha inteira durou 1 minuto e 12 segundos. Ela não tinha outra opção, pois só conseguia conjurar explosão de fogo, repetidamente. Outros feitiços exigiriam um tempo de conjuração interrompível. Lutar contra 5 oponentes sozinha não era fácil, quanto mais vencer a partida.
Um piromante realmente brilha em batalhas de equipe, onde, atrás de seus aliados, eles conseguem lançar suas habilidades contundentes com K1 e infligir uma série de danos extremamente aterrorizantes. Na terceira rodada da competição, não havia dúvidas de que o segundo grupo do Lone Desert Smoke, com Fatia e os outros, avançaria para a quarta rodada. Enquanto isso, um total de 902 grupos da Fumaça do Deserto Solitário ainda avançaram para a próxima rodada. Comparado aos 487 grupos da Fúria Carmesim e aos 309 grupos do Céu Imperial, era 3 vezes mais numeroso. Como todos podiam ver, a Fumaça do Deserto Solitário era realmente de elite. Apenas 3 rodadas da competição foram realizadas hoje, com outras 3 rodadas no dia seguinte, e depois outras 3 rodadas no dia seguinte, com apenas 2 rodadas no quarto dia, enquanto os 6 dias restantes terão apenas uma rodada cada. Embora muitos partidos inferiores tenham sido eliminados nas 3 primeiras rodadas, 16.384 partidos ainda permaneceram na competição, e a qualidade dos partidos ainda variou bastante. No segundo dia da competição, Zhang Yang e sua turma ainda conseguiram enviar um representante para reivindicar a vitória. O progresso foi tranquilo. Quando chegou a vez de Zhang Yang se apresentar, ele fez com que seu animal de estimação se juntasse à batalha para ajudá-lo, travando um confronto de sorte contra um grupo de facas de cozinha composto por 2 berserkers, 2 ladrões e um cavaleiro sagrado. No final, ele permitiu propositalmente que o ladrão ativasse emboscada, com sucesso, enquanto esperava que os 4 jogadores com o canal de dano o cercassem. Quando chegou a hora certa, ele ativou sua vontade do guerreiro, para se livrar do tiro no rim, e abateu instantaneamente todos os 4 oponentes com uma combinação de varredura horizontal, onda explosiva e golpe trovejante. Ele então ativou uma carga no último cavaleiro sagrado restante na arena e o matou com uma série de golpes explosivos. A batalha inteira durou apenas 19 segundos. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 265, Festa da Fênix de Fogo. Não havia mais chance de quebrar o recorde de Zhang Yang. Wei Yan olhou para ele com desânimo e disse, Noob Tank, você teve muita sorte, enfrentando 4 jogadores profissionais de combate corpo a corpo ao mesmo tempo, seu apenas, HMPH. Zhang Yang deu de ombros e disse, não havia o que fazer, a sorte também faz parte da força. Que ostentação! An Shui revirou os olhos. Sun Xiu estava em chamas, esfregando constantemente suas adagas umas nas outras cada vez que entravam em combate. No entanto, após a sexta rodada, apenas 4.096 grupos conseguiram avançar para a sétima rodada da competição. Talvez eles ainda conseguissem enviar um jogador cada para as próximas rodadas, mas, naturalmente, esses grupos eram os melhores, possuindo mais força do que seus encontros anteriores. Como medida de segurança, Zhang Yang fará com que seu grupo ataque como um só a partir do dia seguinte. Eles não podem mais arriscar batalhas de 1 contra 5. A Fumaça do Deserto Solitário teve um total de 227 grupos que entraram na próxima rodada, ocupando um total de 5% dos grupos restantes do Castelo de Jade Branco na competição. Foi definitivamente surpreendente. Foi muito melhor em comparação com a Fúria Carmesim, que tinha apenas 132 grupos restantes, e o Céu Imperial, que tinha apenas 96 grupos restantes na competição. Vamos lá, vamos subir de nível para atingir o nível 70 em um ritmo mais rápido. Zhang Yang já estava no nível 64, mas competir contra outros jogadores e ainda dedicar tempo à competição era uma batalha árdua. No entanto, Zhang Yang, naturalmente, tinha maior confiança para garantir o título da competição. Deixando de lado outras circunstâncias, apenas reservando a masmorra onde o rei antidemoníaco está, Zhang Yang e sua turma já haviam adquirido um total de 12 pedras de aura. As habilidades de aura de Zhang Yang e An Shui já haviam atingido o nível 4, enquanto as habilidades de aura de Wei Yan, Undreichotes e Fatian também haviam atingido o nível 3. Toda a turma havia se tornado muito mais forte do que antes. Quando 5 deles estavam prestes a rasgar seus próprios pergaminhos de teletransporte, para retornar ao Castelo da Tempestade, viram o cavaleiro humilde e sua grande gangue passando com sua arrogância irritante. O hipócrita olhou para Zhang Yang e disse, Zhang Yu, ouvi dizer que vocês conseguiram passar para a sétima rodada. Ei,
É melhor vocês queimarem mais incenso e rezarem para nunca se envolverem conosco amanhã, senão, seria o fim da sua sequência. Zhang Yang riu alto e disse, hipócrita, você também tomou o remédio errado hoje. O cavaleiro humilde bufou e colocou a mão sobre o ombro de um de seus homens. Zhang Yu, permita-me apresentar-lhe uma pessoa. Viajante milenar, profissão, criomante, e ele é um novo recruta dos dominadores e também nosso as. O andarilho milenar era um elfo conjurador que não escondia suas informações pessoais. Ele tinha nível 58, 8.320 pontos de vida e 4.120 pontos de mana. Com as mãos cruzadas sobre o peito, ele as encarou preguiçosamente e disse, ouvi dizer que vocês são fortes. Infelizmente, isso foi antes de vocês me conhecerem. Anshu e as moças trocaram um olhar, tentando conter o riso. Wei Yan esfregou o indicador na bochecha e disse, nossa, o hospital psiquiátrico está tão irresponsável este ano. Como podem deixar um paciente às soltas sem lhe dar a medicação adequada? Zhang Yang sorriu despreocupadamente, mas seu coração disparou. O viajante milenar. Ele era uma má notícia. Sua vida passada lhe disse isso. Millennial Andere, ele foi de fato o jogador principal e as dos dominadores na competição de Rank S. Sendo o sétimo na lista dos 10 melhores conjuradores, sua força não deve ser subestimada. Nesta vida, Millennial Andere também se aliou aos dominadores, apesar da queda deles. Sua vadia, espere só até me encontrar na arena, que eu vou te mostrar o quanto você é babaca. O andarilho do milênio bateu os punhos com força, com uma expressão beligerante no rosto. O Wei Yan explodiu, ele está me deixando louco. Eu realmente queria que nossos primeiros oponentes fossem eles. Vou cortar a cabeça dele e chutá-la como se fosse uma bola de futebol. Yan, como você pode ser tão violento? Mas, desta vez, eu te apoio. Anshui beliscou a bochecha de Wei Yan novamente. Enquanto você ainda está nisso, fique satisfeito e aproveite o momento. Depois que Lemante terminou sua demonstração de poder, ele acenou com a mão e levou seus homens para longe da cena. Aquela pessoa era realmente irritante. Wei Yan mostrou a língua. No Obtank, aumente o preço do teletransporte deles em 10 vezes mais. Zhang Yang riu alto e disse, tudo bem. Um dia se passou e a competição Soaring Swords entrou em seu terceiro dia. Jing. A festa Alone Desert Smoke Fist Party vs. Philippoenix vai começar em 5 minutos. Por favor, preparem-se. Já eram 19 horas. Zhang Yang e os membros de seu grupo foram teletransportados para a arena no mesmo instante novamente, e foi aí que começou a batalha da 7ª rodada. A Fênix de Fogo era um grupo nada convencional formado por 5 piromantes. O nível médio das 5 era 56, o que era consideravelmente alto. Além disso, elas estavam muito bem equipadas, a maioria brilhando em uma luz cinza prateada. Todos os seus pontos de vida ultrapassavam 7.000. Um grupo feroz de canhões de vidro. Fogo concentrado, morte instantânea, simples, violento, eficaz. Como fazemos isso? Wei Yan perguntou. Nós os dividimos em batalhas individuais. Cada um de nós pega uma. Os pontos de vida deles não são muitos. Se conseguirmos chegar perto deles, podemos matá-los. Precisamos realmente diminuir a distância antes que comecem a nos bombardear. 5 bolas de fogo voando em nossa direção ao mesmo tempo não é brincadeira. Disse Zhang Yang. Então enfrentarei Phoenix Sub-Zero. Disse Wei Yan. Eu vou enfrentar a Phoenix Foam. Disse Dafodil Adrian. Chá gelado. Sun Xin foi breve e direto ao ponto, como sempre. Então eu ficarei com Phoenix Jasmine, enquanto Itei ficará com Phoenix Babi. Zhang Yang cobrirá os 2 oponentes restantes. Do outro lado da arena, o Philippoenix também estava discutindo. Eles definitivamente começarão com Zhang Yu na frente. Vocês todos viram, aquele lunático tem uns 28.000 de vida, e nossa primeira rajada teoricamente poderia causar 30.000. Mas ele definitivamente terá algumas habilidades passivas de redução de dano, ele não vai cair por causa disso. Além disso, quando eles se aproximarem, seus atacantes corpo a corpo causarão dano sério. Disse Phoenix Foam. O dano de um tanqueiro é limitado, ele não será prioridade. O ladrão com certeza entrará em modo furtivo imediatamente. Então, deveríamos focar o fogo no Drizzler ou no Dafodil da Adrian.
Sub-Zero, e Cynthia, Jasmine, vocês três concentrem seus fogos em eliminar o Drizzler, enquanto Babi e eu enfrentaremos o Daffodil da Adrian. Tentem matá-los com uma salva de tiros, e então, se o ladrão ainda estiver em modo furtivo, atacaremos o padre primeiro. Se o ladrão se revelar, mataremos o ladrão primeiro. O guardião será nosso último alvo. Phoenix Fuon definiu seus objetivos. Tudo bem. 5 minutos se passaram num piscar de olhos. A batalha tinha começado. Todos os 5 membros do grupo de Zhang Yang atacaram ao mesmo tempo. Como Zhang Yang era o petroleiro, naturalmente, ele estava na vanguarda, enquanto Wei Yan e Daffodil da Adrian o seguiam de perto. Sun Xiu já havia desaparecido de vista há muito tempo. Os 3 membros do grupo da Fênix de Fogo miraram em Wei Yan, enquanto 2 deles miraram em Daffodil da Adrian. No mesmo instante, eles ativaram a habilidade que aumentava temporariamente o dano, o Coração de Chamas, e começaram a conjurar sua chama explosiva, que tinha o maior dano entre todas as suas habilidades, contra a magia. Daffodil da Adrian ergueu a mão e acenou, selando imediatamente a chama explosiva, que estava prestes a ser ativada pela espuma da Fênix. No mesmo instante, ela ativou seu próprio Coração de Chamas. Em seguida, engoliu um frasco de poção de poder iniciante, e ativou seu acessório, o broche do mago, e começou a conjurar sua própria chama explosiva. Apenas 2 segundos depois menos 2926. Menos 1646. Menos 2911. Menos 1534. Menos 3012. Menos 1621. 6 valores de dano apareceram bem em cima de Zhang Yang quando os ataques o atingiram, tirando aproximadamente 14.000 de seus pontos de saúde. O grupo da Fênix de Fogo cambaleou em choque. Já que esses ataques supostamente foram lançados contra Wei Yan, como Zhang Yang se tornou aquele que sofreu todo o dano, sacrifício, proteja um aliado, sofrendo todo o dano causado a ele. Tempo de recarga, 1 minuto. Distância, 30 metros. Menos 4.592. Menos 1.541. Phoenix Babi conseguiu causar algum dano a Daffodil da Adrian, tirando mais de 6.000 pontos de vida dela. No entanto, Daffodil da Adrian bombardeou Phoenix Fuon com apenas uma chama explosiva, que causou um valor de dano de menos 9.360, matando seu oponente instantaneamente. Menos 3.120. Daffodil da Adrian respondeu com um Fury Blast, tirando 1/3 dos pontos de vida do outro oponente. Zhang Yang sorriu ao entrar no alcance de charge. Imediatamente, ele investiu de frente contra Phoenix Jasmine. Ao mesmo tempo, o IT ativou Will Charge, e se chocou contra Phoenix Babi. Chouf. Sun Xiu usou seu Shadow Step para se aproximar de Phoenix e Cynthia, ambush, ativado. Wei Yan também usou Charge para se chocar contra Phoenix Sub-Zero, pisca de repente. Os 4 membros restantes do grupo Fury Phoenix ativaram seu Flash Out, no mesmo instante, movem-se instantaneamente 10 metros para frente e cancelam todas as habilidades de restrição de movimento. Zhang Yang e os outros 2 membros do grupo imediatamente perseguiram seus oponentes, enquanto An Yinshui curava Zhang Yang freneticamente. A distância entre eles desapareceu e o posicionamento deles prejudicou bastante as fraquezas da profissão de conjurador, reveladas por completo. Os 4 membros restantes do grupo da Fênix de Fogo foram imediatamente atingidos por Zhang Yang, que os atingiu com seu enorme machado. Após algumas tentativas, foram forçados ao desespero. Depois de um tempo de luta, foram enviados para a morte um após o outro. Primeira rodada, Lone Desert Smoke Fist Party conquistou a vitória. O segundo nível começou imediatamente depois, com o mesmo tempo de preparação de 5 minutos. O grupo da Fênix de Fogo aproveitou o tempo para revisar suas táticas. O guardião deles tem sacrifício, isso estraga totalmente nosso plano. Phoenix Babi franziu a testa. Desta vez, vamos concentrar nosso ataque em Drizzler. Deixe Zhang usar seu sacrifício nele primeiro. Depois, usaremos imediatamente nossa segunda rajada em Daffodil da Adrian, que deve matá-la imediatamente. Mas quando deixamos que eles se aproximem de nós, seus danos são igualmente assustadores. É isso mesmo, eles são todos uns monstros.
Os grupos que encontramos nas primeiras rodadas só conseguiam focar fogo em um de nós por vez. Só precisávamos ativar um Ice Frame para nos proteger, enquanto os outros 4 iriam simplesmente exterminá-los. No entanto, eles estão se espalhando para lidar com todos nós de uma vez. Arg, por que tinha que ser Zanyu? Poderia ter sido qualquer outro. Ei, o chá gelado, vá em frente e seduza Zanyu, deixe-o virar o casaco e trair seu grupo. Sua vadia, você é quem deveria seduzi-lo. Com esses 2 peitos do tamanho de mamões, os homens vão babar. Pare de brincar, pense em alguma coisa agora. Ponto, nada em mente agora. Ponto, vamos fazer isso então. A partida começou com o fim de uma discussão improdutiva. Os 5 ciromantes fizeram como haviam improvisado, concentrando fogo em Weier, tentando enganar Zhang Yang para ativar seu sacrifício, e então se voltaram para o devaneio Narciso imediatamente. O devaneio Narciso caiu imediatamente. Entretanto, Poenix Foon também foi morto pela Explosive Flame, vinda de Dafodil Daedream, transformando a batalha em 4 vs 4. A principal vantagem de um grupo de 5 conjuradores era que todos os 5 podiam concentrar o fogo e eliminar seus oponentes, um de cada vez. À medida que os seus números diminuíam, seu poder de fogo caía drasticamente, e no momento em que não conseguia matar nenhum dos oponentes com um único golpe, o papel do curandeiro, que era destinado ao combate de longo prazo, começava a brilhar. Poenix perdeu para Lone Desert Smoke Fist Party com o resultado de 0-2 no final da partida. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.